derrubar os fios e tirar tudo do ar. Leva ela. Léo, estamos ao vivo. Boa tarde, Léo. Que saudades de você, tudo bem? Boa tarde, Léo. Como é que vão as coisas? Eu queria, assim, eu queria até dizer que eu tenho uma dívida de abraços para a comunidade 247, porque já tem um tempinho que eu não apareço por aqui, então eu queria começar, antes de mais nada, mandando um grande abraço para toda a comunidade do Brasil 247, e queria até dizer que fui eu fiz uma convocação do Léo ao Quadrado de hoje, né, Léo? Pois é, Léo, eu até estava achando que o Léo esqueceu da gente, né? Nunca mais volta, mas eu sabia que você ia voltar amanhã, Léo, então, na verdade, como você volta amanhã, evidentemente, eu já estava muito contente por falar com você amanhã. E aí, falar em dose dupla é espetacular. Olha aqui, ó, a Úrsula Ribeiro. Adoro quando o Leonardo Estopa vem ao 247. Mas antes de mais nada, Léo, como é que está a Luísa? Como é que está a Jennifer? Está tudo bem? Está tudo bem em Ponte Nova? Como é que está você? Léo, estamos todos nesse momento vivendo um novo conceito de bem. Eu acho que todas as pessoas precisam entender isso. Nós estamos vivendo uma situação, assim como o Léo ao Quadrado hoje é extraordinário, a gente está vivendo uma situação extraordinária, que é uma situação de confinamento, é uma situação de muito equilíbrio mental, de você conseguir realmente substituir o que você fazia nas ruas por coisas que você pode fazer em casa. Então é uma situação difícil para todos. Então, mas nessa nova situação estamos absolutamente bem. É isso até que eu aconselho as pessoas que entendam, olha, isso é uma nova situação, a gente vai superar isso. Então, as coisas que às vezes são ruins quando comparadas com a situação de antes, agora elas precisam ser comparadas com a situação de agora. Dentro dessa situação de confinamento, dentro dessa situação em que a gente não pode sair com a Luísa, às vezes, para uma praça, a gente não pode fazer coisas que gostaríamos de fazer, mas com todas essas limitações, estamos muito bem. Apesar de a mãe da Jennifer estar internada, estar entubada, infelizmente, e essa situação já está aí, já vai para quase um mês. E eu fiz até um vídeo, né? No vídeo eu contesto o número da contagem do coronavírus exatamente com a situação da mãe da Jennifer. A mãe da Jennifer foi internada porque desmaiou com falta de ar. Chegou lá, deu negativo para coronavírus, o pai dela correu para fazer o exame particular e deu positivo. Aí, como assim? A pessoa que apresentou sintomas foi para a ala do coronavírus, o teste veio como negativo, né? Porque deram ela como morta e não queriam colocá-la nas estatísticas. Mas fora toda essa situação que nós temos que enfrentar, e temos que enfrentar de peito aberto, porque a gente não tem outra alternativa, enfrentar com inteligência, fazendo o adequado confinamento social, está tudo muito bem. Tudo muito bem, graças a Deus e graças à amizade dessa grande comunidade que sempre dá força para a gente. Isso é uma coisa que nós conseguimos construir a nosso favor. Então, força aí para a mãe da Jennifer. Como é que ela se chama, Léo? Vitória. Dona Vitória. Vamos desejar vitória à Dona Vitória. Vitória para Dona Vitória, exatamente. E agradecendo aqui, Léo, ao Adalberto, a Daniela Goulart e ao João Rocha Sobrinho, que são os nossos novos membros nessa tarde. Léo, olha só, eu sei que você vai falar coisas polêmicas, importantes. Não foi à toa que você nos convocou para esse Léo ao Quadrado extra. Bonita a sua caneca aí, lembra-se um café de fazenda, bem gostoso. Agradecendo aqui a Sônia Kemp, dizendo: o bom filho a casa torna. Amo você, Sopa. É a parábola do filho pródigo. Léo, você está voltando? Podemos dizer que você está voltando? Aos poucos, Léo. Aos poucos eu estou voltando. Eu queria até falar com o pessoal que eu não me distanciei, inclusive, estamos, o Sálvio e eu, produzindo um livro exatamente para empoderar a esquerda. Vamos falar sobre isso amanhã, no Bom Dia. Amanhã o assunto vai ser esse livro, então nós estamos agora enfiando a cabeça em um livro para ser utilizado como um manual de comunicação pela esquerda progressista, para que ela entenda que estamos em novos momentos. Então, o Sálvio me chamou nessa responsabilidade. Cara, você precisa colocar todo esse conhecimento em um manual, porque senão a gente vai tomar cada vez mais surras. Então, eu não me afastei, eu estou produzindo outro tipo de conteúdo, mas às vezes coloco um vídeo aqui, outro vídeo ali, mas torno a casa ainda. Aos poucos a gente vai se adequando. Que bom. Léo, e a gente já vai entrando no tema, então, ao Tom e a Shaista, né? Será que a esquerda e a mídia não subestimaram a capacidade de articulação de Bolsonaro? Saiu essa pesquisa Datafolha.
Aí muita gente, não, mas essa pesquisa não é séria, não é isso, não é aquilo, tal. O fato é o seguinte, naquela régua, que pode ser imperfeita, ele cresceu. A rejeição caiu. Para muitas pessoas, foi um choque de realidade. Outras pessoas estão negando, estão no negacionismo da pesquisa. E eu sei que você tem coisas importantes para falar, então já te passo para começar com a sua interpretação. Inclusive, eu queria até dizer que eu mandei a mensagem para o Léo Atucci hoje, exatamente para falar sobre esse assunto. Eu considero esse Léo ao quadrado de hoje a continuidade do Léo ao quadrado de despedida. No Léo ao quadrado de despedida, eu falei sobre o perigo que a comunicação progressista estava sofrendo no momento em que muitos comunicadores estavam subestimando o tamanho do inimigo e estavam, aos poucos, fazendo entretenimento político. E hoje, o que eu vejo como resultado dessas pesquisas não é uma pesquisa falsa. O que eu vejo hoje é uma coisa que eu já estava prevendo. É resultado da aplicação de uma técnica desassertiva, de uma técnica extremamente incorreta na comunicação. Para vocês terem uma ideia de como essa técnica de comunicação é incorreta, ela consta no livro de propaganda do Hitler como motivo da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Essa ridicularização constante do inimigo, ela causa dois problemas sérios. Um deles é a esquerda desengajar, porque está tudo ficando muito fácil, e o outro problema seríssimo, além de subestimar o inimigo, é engajar o inimigo. Veja bem, e eu vou ilustrar isso a partir de um ponto de vista nosso, para que vocês entendam quando eu trouxer o ponto de vista deles. Nós podíamos dizer que, há pouco tempo atrás, o Lula estava completamente cancelado, até mesmo entre as pessoas de esquerda. O que fez o Lula voltar com força total foi a condenação com interesses políticos do Sérgio Moro. No momento em que a sociedade brasileira, que estava quieta dentro de casa, no momento que as pessoas que estavam de cabeça baixa, por causa de tanta humilhação a respeito da Lava Jato, essas pessoas viram o Lula ser preso, essas pessoas viram parte da história do Brasil ser colocado dentro de uma grade porque aquele juiz tinha interesses políticos. Isso trouxe de volta o tamanho do Lula para a sociedade brasileira. O Lula nunca foi tão grande enquanto ele estava na cadeia. A esquerda começou a fazer, o campo progressista começou a fazer um oba-oba perigosíssimo na comunicação, que eu tenho denunciado há um certo tempo, e hoje eu queria até dizer que eu agradeço muito a continuidade dessa denúncia através do Anitta Blian e do Cris Grazina, que eles estão fazendo um trabalho muito semelhante ao que o Léo ao quadrado era no início, tá, Léo? Esse trabalho de denúncia sem ligar, de tomar tapa na cara, que é a denúncia de que o entretenimento político, ele conta a favor do bolsonarismo. E nesse momento eu vou trazer para vocês exatamente o que fez o Bolsonaro voltar a crescer, o Bolsonaro voltar a ter engajamento, para que as pessoas parem com essa ilusão de que as pesquisas são fake news. As pesquisas são reais. Por quê? Porque a matéria-prima que foi colocada para trazer o engajamento do Bolsonaro é uma matéria-prima real. No momento em que canais de esquerda, canais progressistas começaram a trabalhar inconscientemente para o bolsonarismo, o que eles fizeram foi reengajar os bolsonaristas. Vejam bem, o que nós percebemos nos últimos meses foram os canais de esquerda trazendo notícias do tipo: acabou, agora o Bolsonaro cai. Canais de esquerda trazendo notícias do tipo: o Alexandre de Moraes fez isso, grande dia, coisas que eu critico abertamente e critico há muito tempo. Canais de esquerda chicoteando os eleitores do Bolsonaro com notícias que, obviamente, iam causar um certo incômodo nos eleitores do Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro que já estavam em casa envergonhados, eles foram humilhados pelos canais de esquerda que usaram uma estratégia completamente ineficiente para esse momento. Por que os canais de esquerda fizeram isso? Porque eles foram cooptados pelo algoritmo.
Pessoas, comunicadores de esquerda, foram cooptados pela ideia de terem 100 mil visualizações nos vídeos e estavam prometendo a queda do Bolsonaro todos os dias, estavam prometendo a prisão do Flávio Bolsonaro todos os dias, estavam expondo as atuações do STF todos os dias. Sabe o que aconteceu? Da mesma forma que lá atrás, a humilhação do ex-presidente Lula engajou as pessoas que estavam escondidas em casa, os eleitores do Lula que estavam envergonhados, engajou pela revolta. Nesse momento, quem conseguiu engajar os eleitores pela revolta foram os canais que estavam expondo a humilhação do Flávio Bolsonaro, a humilhação do caso Queiroz, um STF, um protagonismo do PSDB através do Alexandre de Moraes, julgando o Bolsonaro às traças. Pessoas que estavam envergonhadas por causa da ineficiência do Bolsonaro, agora se engajaram novamente por causa da humilhação que o Bolsonaro está sofrendo. E aí as pessoas perguntam, o que os canais de esquerda tinham que fazer? Inteligência. E nesse momento eu vou trazer de volta o meu último Léo ao Quadrado, que foi o Léo ao Quadrado de despedida, que eu falo sobre a inteligência na comunicação. E na hora de falar sobre comunicação assertiva, eu vou trazer uma das figuras mais importantes para o brasileiro, que é o Ayrton Senna. Todas as vezes que o Ayrton Senna vencia uma corrida, ele nunca chegava na soberba de humilhar os que foram derrotados, e nem na soberba de dizer que ele foi o grande vitorioso. Ele fazia questão de dizer que aquilo era uma vitória de toda uma equipe que começava na pessoa que fazia faxina e terminava na pessoa que trocava os pneus. Ele era simplesmente o condutor de um veículo que foi feito por uma grande equipe de especialistas. Essa humildade de um verdadeiro vencedor, ela é necessária na estratégia de comunicação da esquerda. A esquerda não tinha que estar comemorando as derrotas do bolsonarismo. A esquerda tinha que estar, a esquerda na comunicação, tinha que ter continuado focando nos erros do bolsonarismo, porque aí a esquerda ia manter os bolsonaristas desengajados. É isso que ela começou a conquistar. No momento que a esquerda usou isso para estapear a cara do bolsonarista, para ter visualizações, grande dia, grandes vitórias, acabou. As pessoas que estavam ganhando visualizações por causa disso, crescendo canais por causa disso, e elas fizeram isso porque, infelizmente, espectadores queriam ouvir isso e iam nessa direção, a gente estava criando exatamente aquilo que o Hitler criticou na derrota da Alemanha na Primeira Guerra. A gente estava criando um inimigo idiota, que não é idiota. A estrutura de comunicação do Bolsonaro é a continuidade da estrutura de comunicação que foi criada lá nos Estados Unidos. É tudo que há de mais moderno em termos de engajamento e comunicação. O Bolsonaro, de um grande imbecil por trás da figura de presidente, tornou-se vítima. Vítima da humilhação do STF, vítima da perseguição do Congresso Nacional, vítima da humilhação por parte de esquerdistas que comemoram até o interesse pessoal do Alexandre de Moraes. Nessa situação, nós, infelizmente, o campo progressista fez do Bolsonaro voltar à tona, porque nós tiramos os envergonhados de dentro de casa e colocamos os envergonhados agora com orgulho de defender o mito, porque fomos nós que estapeamos a cara deles. Léo, deixa eu aproveitando esses ganchos que você está dando, tem vários comentários que eu vou trazer, mas eu queria te fazer algumas perguntas. Faz sentido chamar o Bolsonaro de bozo, como muitas pessoas fazem? Faz sentido chamá-lo de genocida? Né? O povo entende quando a gente fala assim, genocida. Eu queria te perguntar isso, quer dizer, como é que o povo encara quando ele é chamado de palhaço, bozo, e quando ele é chamado de genocida? Essa pergunta sua é fantástica, Léo, porque é o seguinte, e isso não é comunicação moderna. Essa ideia está lá nas teorias da comunicação e ela superou a teoria que era chamada de teoria da agulha hipodérmica. Antigamente, as primeiras teorias da comunicação, elas imaginavam que você falava uma coisa 1 milhão de vezes e aquilo ia ficar na cabeça da pessoa.
Depois eles perceberam, através de uma pesquisa numa pequena cidade, que o máximo que você consegue fazer com esse tipo de comunicação é manter pessoas engajadas. Você não consegue mudar a cabeça de um eleitor do Bolsonaro chamando o Bolsonaro de bozo, colocando uma foto dele oferecendo cloroquina para a EMA. Tudo isso são coisas que podem render dinheiro para o comunicador, porque, obviamente, isso gera compartilhamentos, gera visualizações, mas não muda a cabeça do que é mais importante, que é o povo que apoia o Bolsonaro. Muito pelo contrário. No momento que uma pessoa chama o Lula de ladrão, essa pessoa, ela está agredindo o eleitor do Lula, e às vezes o cara nem estava lembrando de política, ele se levanta para defender o Lula. Por que não vai ser assim com os eleitores do Bolsonaro? No momento que a esquerda usa uma comunicação não assertiva e chama o Bolsonaro de bozo, de genocida e ridiculariza a cloroquina, o que a esquerda está fazendo, na verdade, é engajar os eleitores do Bolsonaro para provarem que aquilo está errado. Uma coisa que eu tenho chamado a atenção desde o início da Vaza Jato: esqueçam Lula, esqueçam Bolsonaro, foquem em como as pessoas perderam com a Operação Lava Jato. O resto é consequência. Se você mostrar que a Operação Lava Jato destruiu a economia do Brasil e que todos os brasileiros perderam com isso, você está indo por uma via na qual o brasileiro ainda não foi programado para responder no piloto automático. Se você chega e fala, o Lula foi condenado injustamente, o eleitor do Bolsonaro já está programado para responder no piloto automático, injustamente nada, tinham provas. Se você chega e fala, olha, o Lula foi o melhor presidente do Brasil, o cara já foi programado e no piloto automático ele vai falar que nada, ele aumentou o consumo, era dívida, era isso, era aquilo, né? Roubou. Você precisa ir por uma via que não foi trabalhada ainda pelos oponentes. Ou seja, todo ser humano funciona de uma forma muito semelhante a um computador. Se você entra dentro de um computador e faz uma pergunta que ele está programado para responder, ele te responde. Se você faz para o computador uma pergunta a qual ele não tem resposta, ele se perde. A diferença básica é que o computador não tem autocognição. Ele não vai tentar se aprofundar naquilo. O ser humano não. O ser humano ele vai tentar se aprofundar para ele entender o que aconteceu. Comunismo, defender comunismo, a parte que ataca isso já está programada. Você nunca vai convencer um eleitor do Bolsonaro que o problema de Cuba ou Venezuela são embargos dos Estados Unidos. Você nunca vai convencer a juventude de hoje a utilizar termos como socialismo ou comunismo. Mas você pode ir por uma terceira via, que é o imperialismo. E você pode falar do imperialismo sem usar essa palavra. Você pode mostrar como a retirada do Brasil na posição de produtor industrial para produtor de matéria-prima, como que isso implica no salário dos brasileiros? Como que a Operação Lava Jato acabou com os empregos no Brasil? Mas as pessoas querem insistir em falar com a pessoa que odeia o Lula, que o Lula foi condenado injustamente. Isso faz a pessoa se engajar e falar viva Moro. Mas a Lava Jato serviu para eleger o Bolsonaro, só que agora o Bolsonaro não tem mais a ver com a Lava Jato. A Lava Jato é o Moro, né? E o Bolsonaro já se afastou do Sérgio Moro. Então, essa crítica à Lava Jato, só fala, pô, dane-se, né? Isso aí é problema do Moro. O Moro vai ser declarado suspeito. Hoje, a capa da Carta Capital é dizendo a hora está chegando para o Moro e para o Dallagnol. E o Bolsonaro vai dizer, dane-se, e daí? Ele diz sempre e daí para tudo. Então, ele se elege com a Lava Jato e depois ele se transforma num outro personagem. Né? Ele tenta, inclusive, imitar o Lula em algumas coisas. Né? Ele tenta ir lá, cair no povão, no Nordeste. Ele, inclusive, se você reparar nas imagens, dá a impressão de que ele tentou contratar um fotógrafo para fazer as mesmas fotos que o Stucker fazia dele com o povo brasileiro, para se passar por uma figura amada pela população. Será que a crítica à Lava Jato bate no Bolsonaro? Pega o Bolsonaro? Porque se o Bolsonaro não é atingido por rachadinha, por rachadão, por prisão do Queiroz, por absolutamente nada, qual que é o caminho? A crítica à Lava Jato era uma coisa muito pertinente quando a Vaza Jato começou a trazer os elementos que provavam, né, e provam que a Lava Jato foi articulada
por fins políticos e, obviamente, por fins econômicos, destruir a indústria nacional. O timing passou. Obviamente, a crítica à Lava Jato, nesse momento, não vai impactar tanto no Bolsonaro. A primeira coisa que a gente precisa admitir é o seguinte: o Bolsonaro, ele não é o presidente do que está acontecendo. Ele pode ter sido eleito presidente do Brasil, mas o presidente do que está acontecendo é um grupo, obviamente, muito poderoso, que controla não só o Brasil, como controla também países do Oriente Médio, ou seja, tem algo muito maior, que são os barões da energia, os barões do petróleo. Isso é muito importante para que as pessoas não tentem atribuir ao Bolsonaro qualquer genialidade da comunicação, porque a esquerda, o campo progressista, tem uma dificuldade muito grande de entender que o que acontece do lado do bolsonarismo são jogadas de gênio. A esquerda quer insistir em ver todas as jogadas do bolsonarismo como sendo estupidez. Não, pode ser estupidez para você que estudou, pode ser estupidez para você que tem um pensamento crítico, mas isso não é a realidade da maioria da população, isso não é a realidade do eleitor. Uma coisa que nós precisamos admitir é, durante o tempo em que o bolsonarismo está aperfeiçoando sua estrutura de comunicação, nada ainda está sendo feito pelo outro lado. A gente está vendo, obviamente, uma terceira via sendo criada. Essa terceira via, eu já consigo ver alguns elementos orbitando essa terceira via, como uma Anitta engajando-se politicamente, um Felipe Neto engajando-se politicamente, um Luciano Huck que vai lá e pega o rapaz que foi humilhado pelo Matheus, que foi humilhado pelo outro Matheus, e já acolhe aquele rapaz, e eu acho que foi um ato heróico, porque senão ele seria acolhido pelo bolsonarismo. Então a gente vê que tem uma articulação para criar essa terceira via, mas essa articulação não é, obviamente, nem do PT, nem dos partidos que a gente chama de esquerda. Essa articulação ela é em cima, ou seja, nós não temos aqui embaixo, onde as leis são diferentes, parafraseando eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém, nós não temos essa articulação aqui embaixo. O que a gente consegue perceber é que aqui embaixo a esquerda continua achando que o Bolsonaro é ridículo, eles não conseguem perceber o tamanho do inimigo. Eu volto a fazer a mesma crítica que o Hitler fez à propaganda de guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que ridicularizava o inimigo e colocava o soldado alemão para combater um idiota. Chegavam lá, não eram idiotas, eram soldados extremamente armados, e o soldado alemão falava, peraí, eu vim combater um idiota e eu estou tomando tiro de metralhadora. Então é preciso admitir o tamanho da comunicação do Bolsonaro, é preciso ter consciência que o Bolsonaro, imbecil que a gente vê aparecendo, fazendo fotos com cloroquina, é um personagem criado por uma estrutura que é muito maior que o próprio bolsonarismo, e é preciso parar com isso de que as pesquisas são fake news. É preciso admitir que a comunicação que está indo na direção contrária à comunicação da inteligência, a contrária ao modo como o ser humano se comporta, ela está contribuindo com eles. A comunicação de muitos canais progressistas está fazendo o jogo do bolsonarismo. Léo, olha só, eu tenho vários comentários aqui do pessoal, mas eu vou pegar o comentário do Vantuil Barbosa, está dizendo o seguinte, exato, Stupa, a esquerda tem que esquecer Bolsonaro, problema do povo. Principalmente o PT tem que ir para cima da Lava Jato, Sérgio Moro, o Globo, eles destruíram e estão por trás do Bolsonaro. Hoje eu estava falando com o Conde, tem pessoas dizendo o seguinte, olha, o fato do Bolsonaro ter seus 30%, 35% é até bom, porque já o coloca como candidato da direita no segundo turno e impede que figuras mais ardilosas, tipo Moro, Luciano Huck, consigam se viabilizar. Então você vai ter um candidato da direita que já está definido que é o Bolsonaro. O outro provavelmente será da esquerda. Pode ser o Lula, se ele tiver direitos políticos, pode ser o Haddad, pode ser o Flávio Dino, se houver uma articulação em torno disso. Então o fato da esquerda ter condições de chegar no segundo turno para enfrentar o bolsonarismo, agora era o ponto, então, dela atacar os que destruíram o Brasil, porque o Bolsonaro ele é a consequência dos que destruíram. Dizer o seguinte, então, esses caras destruíram, como está dizendo o Vantuil, e nós vamos reconstruir, porque o Bolsonaro não se mostra capaz de reconstruir. Né? Ele vai agora tem o auxílio emergencial, daqui a pouco ele vai tentar fazer uma obrinha aqui e acolá, ele fica roubando as obras dos outros, ele pega a foto da transposição, fala que foi ele que fez, ele vai se apropriando, né?
Então eu queria que você falasse assim, como se organizar para enfrentar esse adversário que não é um idiota como você está colocando. Olha, a tática, que eu volto a dizer, isso não é uma tática do Bolsonaro, vamos cair na real, que seja do Steve Bannon ou de algum gênio contratado pelo Steve Bannon, porque a diferença básica entre o que a gente chama de direita e o que a gente chama de esquerda é que a direita valoriza a inteligência. A esquerda valoriza um título ou talvez um prestígio, ou talvez uma história do passado. A ideia de cancelar o opositor é fantástica. O Bolsonaro simplesmente não deixou o Haddad ser apresentado ao povo fugindo das palestras. É urgente que a esquerda entenda que o Bolsonaro precisa sumir dos canais de esquerda. O Bolsonaro não deve ser nem criticado, porque no momento que, olha, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela precisa ser pesquisada no Oriente Médio. Chega no Oriente Médio e fala mal de Alá para você ver o que vai acontecer. Um monte de pessoas que estavam paradas fazendo absolutamente nada vão se levantar para te atacar. Agora chega lá e fica calado. Você vai ficar calado, fala de outra coisa. Fala de, sei lá, seja lá do que for. Mas se você agredir o ídolo, obviamente você vai ter uma resposta. E essa resposta é o que nós menos precisamos nesse momento: engajamento. A melhor forma de vencer o Bolsonaro foi a forma como o Bolsonaro venceu o Haddad, ignorando, tirando esse cara da pauta. Se a esquerda para de falar do Bolsonaro, se a esquerda para de propor coisas contra o Bolsonaro, ela vai ter a oportunidade de lembrar os telespectadores, lembrar os eleitores que o Lula existe, que o Haddad existe. A esquerda só quer falar mal do Bolsonaro, só quer comemorar. Se a esquerda comemora a prisão do Queiroz, a esquerda está revoltando pessoas que não concordam com a prisão do Queiroz. Essas pessoas se levantam nesse momento para atacar a esquerda. E eles não vão atacar o cara que postou contra o Queiroz, eles vão atacar o Lula, eles vão trazer uma nova fake news a respeito do Haddad e assim por diante. A técnica mais inteligente desse momento é admitir que nós chegamos num ponto de fanatismo que fazer com que uma pessoa pare de proteger o Bolsonaro é a mesma coisa de convencer um fanático religioso que Deus não existe. Não dá mais. Nós precisamos trabalhar com esse brasileiro que existe hoje e não imaginar que depois de 20 anos de trabalho mental na cabeça desse brasileiro para produzir esse brasileiro intolerante, para produzir esse brasileiro que tem ódio do vizinho, para produzir o bolsonarista, depois de 20 anos de trabalho produzindo o bolsonarista, com um discurso político a gente vai desprogramar esse cara e trazer esse cara para o lado da realidade. Não dá. Não dá. O que a gente pode fazer agora é desengajar esse cara. É fazer esse cara pensar, agora eu não preciso fazer nada, eu posso ficar quieto em casa. Aí a gente começa a ter, obviamente, sucesso. Léo, vou ler o comentário do Maron Habib, depois vou voltar a esse comentário. Ele está falando, certíssimo, Estopa, achincalhar e rebaixar o Bolsonaro é um erro. A cada dia que isso é gravado, mais ele crescerá. Quem dele se arrependeu ainda tem esperanças de vê-lo superar, e ele vai crescer com renda mínima e pode se reeleger. Tem vários comentários aqui, e eu vou voltar a esse ponto aqui que ele está dizendo. Zé Rodrigues fala, Léo, vocês acham que a proposta que Bolsonaro enviou de 200 não foi uma estratégia, uma pegadinha que a esquerda não percebeu? Se a ajuda fosse mesmo de 200, será que a popularidade aumentaria? Porque a esquerda é que puxou para 600, né? O Adelmo está dizendo, esquerda com pasquim, direita com redes sociais. Carlos Brito, Estopa está certíssimo, e o PT tem estrutura para formar poderosas redes sociais, reunir milhões de pessoas em grupos de WhatsApp, a começar pelos filiados. Tem que acordar, fazer marketing, tem que jogar o jogo certo. Eduardo fala, na igreja conheço pessoas que estão chocadas com o que Bozo faz. No entanto, quando pergunto sobre 22, eles ainda votam no Bolsonaro pela pauta de costumes. Gilmar, Léo, aqui está certo, o maior cabo eleitoral é o celular. Cristiana, a campanha está dizendo, vocês acreditam que caso o Bolsonaro chegue a 22, vamos ter eleições normais? Né? Maria Luísa fala, e ele, se perder, entrega o cargo, né? Maria Luísa, bem-vindo, Estopa, você faz falta com seu estilo, amo você, mineirinho. E a Sônia tinha dito, bom filho a casa torna. Léo, é o seguinte, quando a mídia batia muito no Lula, e você não tinha, na verdade, canais de YouTube, não existia essa mídia, mas a imprensa comercial, Folha, Globo, Estado, tinham essa perseguição permanente. E os petistas diziam, olha, o Lula é como massa de pão, quanto mais bate, mais cresce.
né? Será que essa lógica da massa de pão também não se aplica ao bolsonarismo? Não que ele vá crescer, mas assim, tipo, olha, ele vai resistindo, né? As pessoas ficam batendo e você falou uma frase muito importante, que é a maior crítica que a gente recebe aqui na TV 247. Essa frase sua: Bolsonaro tem que sumir dos canais de esquerda. Então eu queria, aí volto ao comentário do Maron Habib. Achincalhar e rebaixá-lo é um erro. A cada dia que isso é gravado, mais ele crescerá. Eu vou lançar uma reflexão e eu gostaria que essa reflexão fosse feita não só por você, Léo Atucci, mas por todas as pessoas aqui. Todas as pessoas. Olha, você não combina muito com seu irmão. Você está meio decepcionado com o que seu irmão fez. Seu irmão, pensa no seu irmão. Se você não tem irmão, pensa num primo que você gosta muito, pensa no seu pai e na sua mãe. Vocês estão meio descombinados. Espera aí, você tomou uma atitude ali que eu fiquei um pouco com raiva. Aí, de uma hora para outra, você chega na janela e vê uma pessoa de fora estapeando a cara do seu irmão. Por mais que você estava sem conversar com seu irmão, por mais que você estava decepcionado com a atitude dele, na hora que você vê ele sendo estapeado, você tem o seu engajamento de proteção reativado. Você vai lá fora proteger seu irmão. Isso é natural. O bolsonarismo caiu porque os bolsonaristas estavam desmotivados. A disparidade era muito grande, naquele momento era uma briga entre uma esquerda extremamente frágil na internet e frágil no poder judiciário contra os bolsonaristas. De uma hora para outra, o PSDB começa a articular para tentar balançar o Bolsonaro para tentar emplacar o Sérgio Moro. Então entra o poder judiciário perseguindo o Bolsonaro. Não pensem em você que eles estão fazendo justiça. Lembrando, o caso Queiroz é sabido desde antes das eleições. As instituições não estão fazendo justiça. As instituições, assim como Alexandre de Moraes, estão fazendo política. Estão tentando bater no Bolsonaro para tentar emplacar a terceira via. Qual que é a tendência natural do bolsonarista que voltou para casa envergonhado ao ver que de uma hora para outra as instituições de poder começaram a perseguir o Bolsonaro? Eu, que sou contra o Bolsonaro, estou falando que o STF está querendo dar um golpe no Bolsonaro para emplacar o Moro. Se eu estou falando isso, imaginem vocês o que pensa um bolsonarista. Isso engaja. Eu vou falar com vocês uma coisa que vai fazer talvez 100% das pessoas que estão assistindo aí terem ódio de mim. No momento que eu vi o Alexandre de Moraes, que foi o produto do golpe de Estado, se mobilizando para perseguir o Bolsonaro, no momento que eu vi isso, a minha taxa de rejeição ao Bolsonaro diminuiu. Quem dirá entre os eleitores do Bolsonaro? Porque está claro que é um movimento político. É muito importante ter consciência de que o eleitor do Bolsonaro não é besta. O cara estava dentro de casa, de boa, envergonhado, sem resultados econômicos, sem expectativa, tudo dando errado, e ele vai e vê uma articulação do Poder Judiciário para perseguir o Bolsonaro. Motivo tem, mas esse motivo poderia ter sido utilizado no primeiro mês de governo do Bolsonaro. Por que logo agora que o Moro saiu? Por que agora que eles querem emplacar o Moro? A tendência, o que o STF tentou fazer, o que o Alexandre de Moraes tentou fazer, foi derrubar o Bolsonaro para antecipar as eleições e emplacar o Moro imediatamente. Isso está, inclusive, no programa do 247 que nós fizemos na virada de ano. Falei, o Moro vai sair, depois vão tentar um motivo para derrubar o Bolsonaro e juntar as eleições de presidente com a eleição de prefeito. Isso é uma coisa clara. Se eu percebi isso e a minha rejeição ao Bolsonaro diminuiu depois que eu vi ele sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes, quem dirá os eleitores do Bolsonaro? Então, essa perseguição que aconteceu por fins políticos reengajou aqueles que estavam envergonhados. E, olha, por favor, eu peço para vocês, não digam que o Bolsonaro está crescendo por causa de R$600. Vocês estão chamando a população brasileira de uma população prostituta. A popularidade do Bolsonaro não está subindo por causa dos R$600. Obviamente, as pessoas que estão recebendo R$600 e atribuem esse dinheiro ao bolsonarismo podem ter ficado felizes, sim. Mas não chamem todo cidadão brasileiro que está recebendo R$600 de comprável por R$600.
Isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente vai endossar o antigo argumento de que o Bolsa Família era para comprar votos. É muito importante não pensar dessa forma. É importante admitir os nossos erros na comunicação e parar de dizer que ele está se aproveitando dos R$ 600, que na verdade foi um valor proposto pela esquerda e que eu digo para vocês, ele não pode sustentar. Se o Bolsonaro sustentar esses R$ 600, ele bate de frente com quem colocou ele no poder. O Bolsonaro foi colocado no poder dentro do Brasil por um esquema que quer distanciar o brasileiro do consumo. Se ele fizer uma renda mínima de R$ 600 para os brasileiros, ele automaticamente bate de frente com quem o contratou para a presidência da República. Então esqueçam os R$ 600. Preocupem-se em como estamos lidando com o eleitorado do Bolsonaro. A gente não tem que se tapear. A gente tem que anular e respeitar, porque aí a gente tem condição de ser ouvido. Enquanto a gente estiver ridicularizando, a gente vai estar engajando. E olha, as pessoas engajadas pelo ódio, elas fazem desde manifestar na internet até matar. O engajamento pelo ódio é muito sério. Ô, Léo, eu estou procurando uma matéria aqui que eu quero te mostrar. É uma coisa interessante, né? Olha só, as pessoas acham que tudo que sai no 247 tem a minha mão. E às vezes me incomodam. Eu vou fazer a primeira vez que eu vou fazer aqui, na verdade, não é nenhuma autocrítica, nem uma meia-culpa, nem nada, mas assim, reflexões editoriais que eu tenho feito. Às vezes me incomodam críticas que saem no Brasil 247 que parecem exageradas em relação ao Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro uma aberração, tanto quanto você. Eu acho tosco, grosseiro, acho uma coisa que representa pessimamente o Brasil, que é o espelho de uma sociedade que está completamente doente, né? Mas quando eu vejo a gente pesando na mão, né, de uma maneira que me parece até infantil, me incomoda. Eu falo, porra, tanta coisa para criticar, não precisa criticar desta maneira, né? Então eu vou te mostrar uma matéria, eu vou mostrar para todo mundo aqui algo que eu pedi para mudar hoje, que de vez em quando eu vejo um título que me incomoda, eu peço para mudar. Então estava assim, o título era Bolsonaro volta a criticar a imprensa, virou partido político de oposição ao atual governo. O título original era Bolsonaro volta a atacar a imprensa, jornalistas, etc. e tal. Ele não atacou, ele criticou. Ele fez a mesma crítica que era feita pelo PT com frequência aos meios de comunicação. Não que ele não mereça ser criticado, porque ele tem vários, né, pecados ali que vêm de 20, de 30 anos. Mas eu falei, o verbo correto aqui não é atacar, o verbo correto aqui é criticar, né? E quando a gente exagera na mão, a gente dá razão ao adversário. Não precisa pesar a mão, não precisa tentar ser sensacionalista. E nem quero dizer que a pessoa que editou, enfim, quer dizer, que cometeu esse... Mas é que as pessoas às vezes têm essa questão assim, de achar que a gente tem que ser tão anti-Bolsonaro que pesam na mão, mesmo quando não é necessário, né? Então eu queria compartilhar isso com você também. Léo, você falou absolutamente tudo. A primeira coisa é que nenhum brasileiro precisa ser anti-Bolsonaro. O brasileiro só vai ter razão a partir do momento que ele for contra atitudes erradas do Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo que, obviamente, é um exemplo utópico que eu trouxe, inclusive, no início do governo Bolsonaro. Vamos imaginar que o Bolsonaro tivesse utilizado essa estratégia de lacração para chegar à presidência da República. E vamos imaginar que o Bolsonaro, na verdade, tivesse o sonho de ser o melhor presidente do Brasil. Ao chegar à presidência da República, ele negasse toda a loucura que ele prometeu durante a campanha e fizesse um bom governo. A gente teria que criticar só porque é o Bolsonaro? Então, para começar, a gente precisa imaginar o seguinte: nós estamos criticando atitudes vindas de uma autoridade pública, que é o presidente da República, e as atitudes são merecedoras de críticas. Você não tem que se engajar para destruir o cara a qualquer custo. Sabe por quê? Eu vou te explicar. No momento que você exagera um pouquinho, o outro lado fecha os ouvidos ou até desliga. Então, se você começa um vídeo falando o Bolsonaro, aquele fascista, você vai bombar dentro da bolha. Mas uma pessoa do lado de lá, ela já desliga imediatamente. Por quê? As pessoas do lado de lá não conseguem ver o Bolsonaro como fascista.
Quando você chama o Bolsonaro de genocida, você está utilizando um termo que, obviamente, pode comunicar com quem não gosta do Bolsonaro. Quando você tenta colocar 100 mil mortes por Covid nas costas do Bolsonaro, você gera uma oportunidade para eles reverterem isso para a esquerda. Sabe por quê? Porque, além da confusão causada pelo Bolsonaro ao negar a necessidade do isolamento social, nós temos vários cientistas também que ficavam em cima dessa ideia. Então, a culpa maior das mortes por Covid-19 no Brasil está na confusão da comunicação brasileira. E sempre ele vai ter uma escapatória. Então, para criticar o Bolsonaro, que é uma coisa que eu acho que deve ser feita em último caso, você deve criticar como uma atitude do Bolsonaro implica na vida dos brasileiros e esquecer de chamar Bolsonaro de genocida. Tanto é que se procurar no canal Leonardo Stupa não tem isso. Bolsonaro genocida, Bolsonaro fascista. O que eu falo é, a atitude de focar na agricultura é uma atitude perigosa porque nós temos capacidade interna de focar na indústria. Sem indústria a gente não gera emprego. Eu estou focando na política do Paulo Guedes. Eu não estou focando, falando que o cara é um genocida, o cara é um fascista, e é por isso que eu tenho muitos seguidores que são eleitores do Bolsonaro, porque eles falam, você é o cara que consegue trazer para a gente de uma forma clara e sem muita confusão as coisas que às vezes a gente não quer ouvir. Eu consegui converter muitos bolsonaristas, principalmente por causa do respeito. Agora, se você já chega chamando o Bolsonaro de genocida, as pessoas vão pensar, você é um sensacionalista. Eu não concordo que o Bolsonaro é genocida. Mas coisas que nós precisamos entender, Léo, é o seguinte, existem dois tipos de dados políticos. Os dados que são passíveis de avaliação sob o aspecto ideológico e os dados que são incontestáveis. É incontestável o fato de que o Lula trouxe o salário mínimo de $70 para 380. Agora, se a abertura do comércio do Brasil com a Europa vai produzir resultados positivos ou negativos, é passível de avaliação ideológica. Então, é muito importante você ter estratégia e cuidado. Se você já começa chamando o cara de imbecil, você já perde autoridade, porque você já se coloca contra o cara. Se você faz uma análise isenta, você tem a oportunidade de ser ouvido pelo outro lado. Se você faz uma análise totalmente pejorativa e não instrutiva, você ganha visualizações, seu vídeo vai ter 100 mil visualizações, obviamente você vai ganhar muito mais dinheiro no YouTube, mas você não vai estar colaborando com a causa. Você só colabora com a causa quando você leva instrução. A prova disso é que todo o pejorativo, todo o ataque, todo o espetáculo, que obviamente rendeu muita grana para youtubers de esquerda, rendeu 10% de aprovação a mais para o Bolsonaro nesse momento. Não culpem os R$600. Não culpem, porque se vocês fizerem isso, vocês vão estar chamando a sociedade brasileira de uma sociedade prostituta e vocês vão estar endossando o antigo argumento de que o Bolsa Família era para comprar votos. Muito cuidado nesse momento. Muito bom, Léo. Deixa eu trazer, tem vários comentários aqui. Eu tinha parado no Maron, né? Vou pegar aqui. O Carlos Brito dizendo, a crítica é útil porque coloca um homem na defensiva e comumente faz com que ele se esforce para justificar-se. Dele, Carnegie. O criticado sai mais convicto do que pensava antes de ser criticado. Mauro Silva, Léo, após 60 anos de luta e militância, nunca vi tanto republicanismo no trato dos fascistas. Pedro Serrano discute Estado de Direito para eles só e para nós. Aturem, né? Cinti Carol, acho que a direita normal vai derrubar o Bolsonaro para lançar um candidato em 22. O problema, Cinti, é que está ficando difícil, porque ele está se consolidando, né? E ele está, na verdade, estreitando o campo para outros nomes da direita. O Thiago Haddad fala, exatamente, Estouco, por isso o Bozo nunca fala do Lula e dos canais de esquerda, deixa a esquerda invisível e não dá ibope para o campo progressista. Olha que coisa interessante, eu vou pegar esse comentário do Thiago aqui para tocar num ponto. Cleiton Gomes, só é possível vencer se tiver um ótimo marketing, um candidato top e um vice fora de série. Né? Fabiana Gurjão, certíssimo, Estopa. Conheço uma pessoa que recebia Bolsa Escola na época do FHC e nunca achou o Lula grande coisa por causa do Bolsa Família. Pelo contrário, nem gosta dele. Olha que interessante. Nós, como canal de comunicação de esquerda, nós somos mais atacados pelo Ciro Gomes do que pelo Bolsonaro.
O Bolsonaro ataca, na verdade, a mídia que ele associa aos rivais dele na direita. Então ele ataca a Globo porque acha que a Globo é PSDB. O Bolsonaro ataca a Folha porque acha que a Folha é PSDB. O Ciro ataca o 247 porque acha que o 247 concorre no campo dele. Então, às vezes eu falo, eu me sinto mais atacado pelo Ciro do que pelo Bolsonaro. E às vezes o Bolsonaro, inclusive, fala assim, não, é melhor que eles existam porque o nosso adversário é de lá. Porque se ele estiver no segundo turno contra a esquerda, ele mobiliza o campo da direita, né, no momento adequado, e não nesse momento agora. Olha que interessante como o Bolsonaro tratou a pesquisa Datafolha, de tanto que ele tira a credibilidade da Folha de São Paulo. Né? Ele foi nas suas redes sociais e postou assim, verdade, ele pegou, estampou a capa da Folha. A capa da Folha era Bolsonaro cresce, cai a rejeição, etc. e tal, tem a sua melhor avaliação. Uma coisa que era boa para ele. Aí ele fala, verdade, meia verdade ou fake news? Né? Ele tirou sarro. Né? Ele não deu credibilidade para a Folha nem quando a Folha trouxe uma boa notícia para ele. Por quê? Porque ele sabe que a Folha, na hora H, no frigir dos ovos, é PSDB. E o PSDB concorre com ele. Então, passo para você comentar a respeito disso, Léo. Uma coisa muito interessante que a gente pode falar para pensar a respeito disso é o seguinte: sinta-se na pele de um vendedor de carros. Você acaba de receber um cliente que acabou de mudar para a cidade. O seu concorrente está no outro bairro. Então você está vendendo o carro para o cara. O cara está praticamente na hora de comprar o carro. E aí você vira e fala, esse carro aqui é muito melhor do que o carro que fulano vende lá do outro lado. Ele nem sabia que tinha uma outra opção. Isso é muito importante, a gente. Essa foi a estratégia do Bolsonaro fugir dos debates. Muitos brasileiros nem sabiam que tinham uma outra opção. Muitos brasileiros nem sabiam qual que era a proposta do Haddad. Muitos brasileiros achavam que o Haddad era simplesmente um camarada que implementou o kit gay e estuprou uma criança de 7 anos. Era isso que a mídia paralela estava espalhando a respeito do Haddad. E hoje o que eu pergunto para vocês é, será que vale a pena, em nome de ter visualizações, continuarmos fazendo a divulgação do bolsonarismo? A melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é o que o Bolsonaro faz. É o cancelamento, obviamente, daquilo que é inimigo. Gente, olha, quando você entra num comércio, uma coisa muito básica, gente, vamos pensar na comunicação política como um produto. Quando você entra num comércio e você encontra o vendedor, você está com desejo de adquirir um produto, é por isso que você foi ao comércio, ou seja, o interesse é seu. Aí você olha para um produto. Existem duas posturas possíveis para esse vendedor. Uma postura é, vamos imaginar o produto como um fogão. O vendedor pode falar sobre todas as qualidades atribuíveis ao seu fogão, como ele pode falar de todos os defeitos do fogão do concorrente. Qual que seria o método mais assertivo de vender aquele fogão? A política é a mesma coisa. O método mais assertivo de crescer as redes, gerar engajamento, não é continuar lutando para ter visualizações, falando mal. Desculpa, é mostrar para a população, o método mais eficiente para a comunicação política de hoje não é continuar servindo de repercussão para as loucuras do Bolsonaro, não é bater palma para maluco, é mostrar para a população que existem alternativas ao que o Bolsonaro está fazendo hoje, mas principalmente para convencer o seu eleitorado. Ou seja, se você não começa uma conversa com respeito, respeitando o cara que votou no Bolsonaro, mas falando com ele, cara, veja bem, você adquiriu, vamos trazer para um outro exemplo, fica muito mais fácil, né? Inclusive, eu queria mandar um abraço para o professor Felipe Arsense, que ensina a metodologia na Ambra e fala como isso é eficiente. Vamos pensar agora de novo na loja de carros. Né? Você pode, obviamente, falar com o cara, você comprou esse Volkswagen Gol, mas se você tivesse comprado, por exemplo, o Volkswagen, nem sei se fabrica ainda Golf, você teria, além de um carro, você teria essa opção de ar-condicionado, isso e isso. O que eu quero dizer é que você não precisa desmerecer o Bolsonaro para apresentar que tem uma opção melhor. Você precisa mostrar o que seria possível se você estivesse aplicando uma outra metodologia.
Você não precisa humilhar o carro do seu amigo para convencê-lo a trocar de carro. Basta que você apresente as vantagens que ele vai ter trocando de carro. Sem essa comunicação, a gente não conquista pessoas do outro lado. A gente mantém as pessoas engajadas. E olha, para quem tiver nessa só para ter visualização, só para bombar nas redes, o segredo é colocar o Bolsonaro com a foto da EMA na cloroquina e falar que isso é um absurdo. Agora, se a sua intenção é uma intenção sincera de mudar o quadro político no Brasil, saia do sensacionalismo e parta para a instrução, porque o sensacionalismo já deu 10% de aprovação para o Bolsonaro e não culpem os R$600, é a comunicação. Estamos tomando chibatadas da comunicação. Nosso povo não é prostituta, o nosso povo quer soluções. Eu vou fazer aqui a reflexão da Olga publicamente. A TUSP 247 vai adotar esse tipo de postura ou vão seguir batendo em vez de ignorar? Por que não aplicar a mesma tática e focar na política, cidadania, soberania e defesa dos bens que este governo está rifando? É uma reflexão, mas a gente é tão absorvido, né, pelo discurso, por tudo que está acontecendo, né, que a gente fica realmente numa encruzilhada. Né? E, ao mesmo tempo, também, Léo, tem uma outra questão. Né? A gente também fica vendo, olha, onde é que o campo progressista está criando as suas informações? Onde é que eles estão criando, por exemplo, os bancos de dados das suas realizações, do que fizeram? Onde é que estão os porta-vozes? Né? Cadê essa memória para estar sempre dialogando? Porque também tem muita disputa. Né? As pessoas também querem entrar para falar, para bater e tal. É uma coisa, às vezes, que também não está no campo da formação da cidadania. Né? Agora, deixa eu trazer aqui um comentário também do Genérico da Silva, está dizendo: Estopa, cheguei agora. Por favor, não seja mais um que repete a mentira de que o auxílio levou à aprovação de Bolsonaro. Isso serve para milionários lavarem as mãos quanto ao apoio que dão ao capetão. Léo, tem uma coisa que eu faço muito, todos os dias, né? Aqui, ó, antes vou ler também a Maria Carolina Maranhão. Sempre achei que damos ibope demais a Bolsonaro. Devemos diminuir a audiência dele. Eu fico sempre olhando para as pessoas, né? Que eu vejo na rua, aqui e acolá tal, e fico pensando, como é que será que essa pessoa pensa? Né? Como é que será que ela vota? Como é que será que funciona a cabeça dela? E quando eu era jovem, eu digo isso 30 anos atrás, eu olhava e eu conseguia ver claramente quem era de esquerda e de direita. Né? E ser de esquerda era ser simpático ao Lula, ao Partido dos Trabalhadores. Isso era visível na cara das pessoas. Hoje eu olho para as pessoas, eu vejo o seguinte: a maioria não está nem aí para a política. A maioria quer simplesmente, na verdade, melhorar de vida, né? Então quer ter sua casa, pagar suas contas, se puder, eventualmente passar umas férias na Disney, pagar uma escola de inglês para o filho, viver como cidadão de bem, entre aspas, comprar uma casa, comprar um carro, aquela coisa dessa coisa. Então, eu acho que às vezes a gente está muito desconectado das pessoas reais, né? E a gente fala para pessoas que são muito politizadas aqui nessa comunidade, que é uma comunidade muito bem formada. Vejo, quando eu olho para os jovens, vejo jovens assim muito egoístas, né? Que estão pensando no deles. É diferente da geração do passado, que tinha um desejo de construir um Brasil melhor. Hoje o Brasil já está mais ou menos construído, né, para muita gente, porque as pessoas não sabiam que antes o Brasil era um país bem mais pobre do que é hoje, então o país já está mais pronto do que estava. Então as pessoas começam a pensar o seguinte: não, eu quero o meu, né? Então tem um egoísmo maior. Então mudou, na verdade, mudou a sociedade, mudaram as pessoas, são novas pessoas que são consequência de uma nova sociedade também. Então, aí qual que é o desafio, né? Então, realmente, não é tão simples, é muito mais complexo do que parece. Léo, você falou praticamente aquilo que eu e o Salvio chamamos de fio condutor do livro que a gente está lançando nesse momento, que é o que nós vamos falar amanhã. Inclusive, eu convido todos que estão aqui para participarem amanhã às 10h30 aqui na TV 247. Nós vamos falar mais de comunicação política, que é exatamente o livro que nós estamos lançando. Olha, o que é preciso nesse momento é admitir que o brasileiro progressista não percebeu que uma técnica de programação mental estava sendo realizada ao longo dos anos com o povo brasileiro. Então, como que você entende o que é uma programação mental?
É só imaginar o seguinte, você tem a parte consciente e a parte subconsciente. Para você ter uma noção do poder do subconsciente, quando você está começando a dirigir, obviamente você tem uma certa dificuldade de lembrar as coisas que você tem que fazer. Aí quando você vai fazer o exame, você toma, às vezes, o pau, né, que é a reprovação, porque você esqueceu de olhar um retrovisor. Aí depois que você passa, você começa a praticar aquilo naturalmente, já como habilitado, não tem medo de nada. Passa um ano, o camarada já está fumando, bebendo um refrigerante, fumando, falando ao celular e ainda ouvindo rádio, e ainda vira para mexer com a mulher que está passando na rua. Tudo isso por quê? Porque o subconsciente ele é 1 milhão de vezes mais rápido do que o consciente. O trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos, e é um trabalho que vem, obviamente, sendo produzido pelas agências americanas, e dessas agências esse trabalho é distribuído pelo cinema americano, é distribuído pelas agências como o MBL, ao redor do mundo, por várias fontes, é de programar o ser humano para ser esse ser humano que temos hoje, uma pessoa mais egoísta, uma pessoa que realmente acredita na ideia da meritocracia, indiferente de qual é o ponto de partida daqueles que estão ali na situação da meritocracia. Ou seja, o brasileiro foi programado, por exemplo, para ter ódio da palavra PT. Você substitui a palavra PT por Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque foge da hipnose que foi construída. O brasileiro foi programado para ter ódio da palavra comunismo. Você para de usar essa palavra, simples assim. O brasileiro foi programado de uma forma. Qual que é o caminho? É se adequar ao brasileiro. Vamos voltar a pensar na comunicação política como um produto. Você não monta um restaurante e obriga o seu cliente a se adequar à sua metodologia. Você monta um restaurante, nesse restaurante você coloca uma mesa e no lugar de cadeira você vai colocar lança. Aí o cara, para comer no seu restaurante, tem que espetar o traseiro. Vai ser mais difícil de você vender produtos nesse restaurante. É o contrário. Você tem que se adequar às expectativas do seu cliente. É preciso admitir que nós tivemos uma falha muito grande de perceber como o American Dream, o American Way of Life, como que a hipnose americana estava sendo, aos poucos, injetada na sociedade brasileira. Uma comparação muito básica. Enquanto eu era criança, eu assistia Jaspion, por exemplo, o inimigo era de outro planeta e era um monstro, não era o ser humano. Mas quando eu assistia um desenho americano, como por exemplo Rambo, o inimigo era personalizado em cima daquelas nações que os Estados Unidos estavam promovendo guerras. Então o inimigo era soviético, então o inimigo era do Vietnã. É muito importante entender que essa hipnose ela foi construída ao longo de décadas e não é um discurso político que vai mudar. É preciso se adequar a isso e não utilizar os gatilhos mentais que já estão programados. Você não vai conseguir defender Cuba para um cara que foi programado a ter ódio de Cuba. Você não vai conseguir convencer um seguidor do Kim Kataguiri que ele tem menos conhecimento que o Requião. A prova disso é o debate dos dois com pessoas falando que o Davi venceu Golias. Então, o que é preciso? Se adequar a esse novo brasileiro que existe, estudar esse novo brasileiro que existe e montar um restaurante para servir esse novo brasileiro. E não tentar fazer esse novo brasileiro se adequar ao seu restaurante. A comunicação política tem que ser adequada a esse novo momento. Essa é a única saída para continuar tendo uma representação nacionalista, porque fora disso a gente vai ter Estados Unidos governando o Brasil. Muito bom, Léo. Deixa eu trazer comentários que estão pendentes aqui. O Gilmar fala, vocês acreditam que eu já votei no Quércia? Tem noção? Né? E a Maria Tinda fala, fazer um novo encontro reunindo grandes lideranças progressistas. A Ana Gondim fala, não entender que o auxílio é responsável pela alta é ser negacionista. Gessé Souza diz que o pobre vota como rico, com praticidade em quem lhe trouxer benefícios. Reflexões sobre direita e esquerda é coisa da classe média. Maria Carolina, sempre achei que damos ibope demais a Bolsonaro, devemos diminuir a audiência dele. E a Lenita Espíndola fala assim, aprendi na vida que falar mal do inimigo é fazer propaganda para ele. Nossa mídia de esquerda está se pautando pelo espertalhão do Jair, e não pelo desastre que ele faz. Léo, a gente vai ter a oportunidade de continuar amanhã, eu gostaria de ficar mais tempo aqui com você, vou até fazer uma enquete aqui já, né, se o pessoal quer a volta do Léo ao quadrado, acho que com certeza todo mundo vai defender que a gente volte
com esse programa, nem que seja assim num ritmo mais leve. E amanhã a gente vai continuar meio-dia, porque agora vai entrar o Ferrez com o programa dele às 5h30. Mas eu acho que todo mundo saiu aqui com muitas dúvidas na cabeça, quer dizer, novas reflexões que você trouxe. Então já queria convidar todo mundo para estar com a gente aqui amanhã às 10 horas no Bom Dia 247. Te passo para dar uma palavra final, para a gente também já não avançar demais no horário do Ferrez. Eu queria te pedir para compartilhar essa live de amanhã às 10 horas, para você participar e convidar amigos para participarem, principalmente pessoas que têm interesse de debater política ou até mesmo serem candidatos, porque o que nós vamos apresentar amanhã é um manual de comunicação política importantíssimo para equilibrar essa guerra entre direita e esquerda. Por que a esquerda precisa ter esses conhecimentos? Eu queria pedir um favor para vocês. A página do Facebook da Tássia Camargo foi invadida, eu fiz uma página nova para ela ontem e estou convidando as pessoas para se inscreverem nessa página nova, para ela voltar a se manifestar nas redes sociais. Então, a nova página da Tássia Camargo é Tássia Camargo Oficial, vai aparecer como Tássia Camargo 2, tem uma foto dela com 2 mulheres. Por favor, me ajudem a crescer essa nova página da Tássia, porque é uma voz que não pode ser calada aí por um hacker maligno que invadiu a página e tirou ela da administração. Então, muito obrigado, Léo. Prazerão de fazer esse Léo ao quadrado. Saudades, Léo. Saudades. Ó, Léo, amanhã pelo menos 2 horas, hein? Pelo menos 2 horas sem parar. E esse Léo ao quadrado, eu volto a dizer, ele é extraordinário. Muito obrigado. Léo. Agora, não se esqueçam de pular para outra live, Ferrez. Em construção ainda, Léo, construído? Já está construído, já tá construído. Vai estar falando com o Henri Bugalho. Né? É muito interessante, eu tenho muitas reflexões para trazer para você amanhã no programa. Grande abraço a todos, então já sigam aqui com o Ferrez e o Henri Bugalho às 5h30, né? Agora, começando. Valeu, Léo. Obrigado. Abraço. Abraço, pessoal.